Minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar este nosso super curso de Administração Financeira e Orçamentária. Podem ter certeza absoluta que este curso é um curso muito competitivo, este curso pode ter certeza que vai te ajudar muito em qualquer concurso público na disciplina, claro, AFO, né? Na aula de hoje, nós vamos falar da classificação da despesa. É claro, classificação da despesa, como disse na aula anterior, nós dividimos essa aula em duas partes. A primeira parte nós já ministramos e agora estamos na segunda parte. Agora, classificação da receita e classificação da despesa, cara, papo reto, você tem que assistir na pancada, né? Uma depois da outra. Primeiro, classificação da receita, depois a classificação da despesa, né? Vem comigo. Vamos fazer uma pequena ajuda à memória rapidamente. Na primeira parte da aula da classificação da despesa, né, nós priorizamos o quê? As classificações que nós temos, que é chamada classificação quantitativa. Lá explicamos a esfera, né, a esfera orçamentária que nós estudamos a classificação institucional, que ela é dividida no órgão e unidade orçamentária. Nós estudamos a classificação funcional, que é o maior agregador da despesa pública, não é isso? Que é a função e a subfunção. Classificação programática, importantíssima essa classificação programática, porque a nossa estrutura de orçamento é o orçamento programa, não é isso? Vimos o programa, lá tem programa temático, tem programa de gestão, ação, quais tipos de ação que nós temos? Temos 3 tipos de ação. Pode ser um projeto, uma atividade ou uma operação especial, e o subtítulo, que é a localização, né? Olha os códigos aqui, né? Né? Ou seja, nós estudamos até aqui, né? Estudamos até aqui. Hoje, a segunda parte da aula, basicamente, nós iremos trabalhar os indicadores qualitativos, né? IDOC, IDUSO, fonte de recurso, natureza, natureza da despesa, que é o grupo de natureza, identificador de resultado, ou seja, este aqui é o objeto da aula de hoje, nós iremos aprofundar este conteúdo. Bacana? Ok? Vem comigo, né? Só recordando para vocês, né? Na aula anterior, nós já estudamos aqui, classificação por esfera, classificação institucional, funcional e programática. E também nós estudamos aqui a famosa programação física, né? Que está vinculada aonde? A meta física naquela despesa irá produzir, né? Bacana? Então vem comigo. Agora, na programação quantitativa, a programação financeira, a estrutura de classificação, né? Então nós temos aqui essa estrutura, né? E ela é uma estrutura um pouco mais complexa. Nós iremos perceber o seguinte, que nós temos dentro dessa estrutura uma parte da estrutura que quer identificar a origem dos recursos, claro, né? De onde estão vindo os recursos, e depois, a aplicação necessariamente na despesa, né? Então, ou seja, nós temos aqui, nós temos aqui duas partes da nossa aula, né? Primeiro, né? Olha aqui, eu vou colocar aqui recursos, né? Primeiro recurso, né? Olha que coisa interessante, né? Então, lá naquela despesa que nós estamos executando, ela vai ser classificada, você vai ter a identificação da origem desse recurso. Sim, olha que controle, né? Muito controlado isso, né? Para quem não tem... Gente, a administração pública é muito organizada, né? Só não... O cara de fora, né? Ele acha que lá na administração pública, desculpa a expressão, mas é uma bagunça, mas não é, cara. É altamente organizada, né? Eu digo isso, tá? Eu digo isso porque eu fui da administração pública estadual, todo mundo sabe disso, e lá me deparava, normalmente na troca de governo, com muitos comissionados, né? Aí o cara chegava, com toda a panca, né? O cara se achava a última cerejinha do bolo, tá? O salvador da pátria. Ele acha que quem está lá na administração pública é um alienado, um cara sem opção. É verdade, este é o conceito. O que acontece com o decorrer da situação?
ele vai identificar vários tipos de inteligência na administração pública. E depois ele passa a ficar fã de carteirinha da gente. Assim que funciona o processo natural. Vem comigo, vamos lá rapidamente. Eu não posso ficar desviando. Então é o seguinte, nesse tipo de classificação, que coisa interessante, vai identificar os recursos, né? E depois, claro, o segundo bloco aqui, né, naturalmente, vai ser a despesa, né? Tá? Aí, você é um empresário, né? Olha que coisa interessante, né? Já pensou você identificar a sua receita lá, aquela receita que caiu no seu caixa, o que parte daquele recurso foi destinado para qual despesa, né? Isso que eu estou falando aqui é uma inteligência gigantesca. Bacana? Então, ou seja, primeiro, tá? Eu vou mudar um pouquinho aqui a ordem dessa estrutura, tá? Nós iremos começar explicando por aqui, pela receita, tá? A receita. Ah, professor, mas aqui nós não estamos explicando a despesa? Sim, é a despesa, né? Só que dentro dessa classificação há uma identificação aqui, nesse caso aqui, ó, essas 3 linhas aqui, há uma identificação da origem dos recursos que vão fazer jus a este elemento de despesa aqui, né? Tá certo? Então vem comigo aqui, né? Primeiro ponto, né? O IDOC, né? IDOC. O que é o IDOC, professor? Identificador de doação e operação de crédito. Identificação de doação e de operação de crédito. Ou seja, já matou. Já expliquei, só de ler aqui já dá para entender. Ou seja, tá? Este campo aqui, chamado de IDOC, tá? De IDOC aqui, ele quer saber o seguinte, se este recurso que nós estamos arcando com essa despesa aqui, no caso que é a ponte lá do DENIT, se esse recurso foi proveniente de uma doação ou operação de crédito, né? Doação, alguém doou o recurso para o DENIT, no caso, né? Ou operação de crédito, significa dizer que a administração pública fez um empréstimo junto, por exemplo, aí, a um banco privado ou banco público, não interessa, uma operação de crédito. Esse é o objetivo do IDOC, né? Ou seja, a que operação de crédito ou doação de recursos se relacionam? Neste caso aqui, 9999, né? Ou seja, não tem nenhuma vinculação aí de doação nem de operação de crédito. Se tivesse, teria ali o número. Bacana, então essa aqui é o tal do IDOC, tá? Do IDOC. IDOC, eu fiz uma pesquisa em questões de concurso, não consegui encontrar nenhuma, mas então você já expliquei a primeira linha, ó, primeira linha do IDOC, outros recursos, né? Ou seja, outros recursos não são recursos de nenhuma doação específica e de nenhuma operação de crédito, né? Identifica as doações de entidades internacionais ou operações de crédito contratuais, tá, alocadas nas ações orçamentárias com ou sem contrapartida de recursos da União. Então isso aqui é o tal do IDOC, né? IDOC, né? IDOC, I, identificação de quê? D, doação, né? OC, operação de crédito. Bacana? Então tá aqui, não temos muito o que aprofundar neste item, né? Vem comigo que atrás vem gente. Agora, vamos falar do identificador de uso, né? O tal do iduso, né? Olha, o iduso tá aqui, ó, iduso, tá? Então, o segundo índice, recursos, né? Ó, tem IDOC e agora o iduso, né? No relação à receita, são 3 itens, né? O IDOC, iduso e fontes de recursos, né? Vem comigo aqui. Então, o identificador do uso, ele visa perguntar o seguinte: os recursos utilizados são contrapartida, né? Professor, são contrapartidas, e aí, né? E aí eu vou usar a minha experiência que a gente teve aí na administração pública como gestor, uma experiência fabulosa na minha vida. Se hoje eu consigo aí exercer o magistério e trazer exemplos práticos, por exemplo, nesta aula, é porque eu tive essa experiência vivencial, né? Tive a oportunidade de trabalhar em diversas secretarias de Estado. O que acontecia, né? Principalmente na área de educação, né? Na área de educação, muitos prefeitos queriam fazer aí
convênios, queriam que o Estado fizesse alguma coisa no município, alguma reforma. Cara, enfim, tinha coisa pra caramba lá no para fazer, né? E aí, esse contrapartida, muitas vezes, eu participei de muitas reuniões nesse sentido, muitas reuniões nesse sentido. O cara falava assim, né? O secretário, o governador falava assim, ó, a gente faz, prefeito. Só que é o seguinte, cara, e a sua contrapartida? Vamos usar. Aí tinha uma contrapartida padrão, não era nada escrito, mas era o que era utilizado ali na cultura organizacional, né? 70-30, bacana. O que é 70-30, né? O Estado entrava com 70 e o município entrava com 30, né? Então aqui, ó, identificador, tá certo? De uso, né? Isso no caso da administração pública estadual. Aqui é outra classificação. Então, o identificador de uso, que é o iduso, ele visa o quê? Identificar se há recursos utilizados de contrapartida, né? Até pouco tempo atrás, né, os maiores investimentos do país, tá, eram o quê? Eram investimentos aí relacionados a contrapartidas, a empréstimos utilizados aí no exterior, principalmente do BIR e do BID, né? Então vem comigo, né? Vem comigo aqui, olha só, vem comigo aqui, né? Então, identificador de uso, você tem que saber aqui são os extremos. E eu vou explicar esse cara aqui em detalhes porque já caiu em prova, eu quero que vocês saibam, né? Ó, o zero significa dizer recursos não destinados à contrapartida, né? Recursos não destinados à contrapartida. Só para você ter uma ideia, no exemplo que eu dei, como que é importante esse tipo de classificação, né? Então, lá no município, na hora da prestação de contas, por exemplo, ficou 70-30, não é isso? 70-30, né? Execução por parte do município, né? Então, aqueles 30 lá do recurso do município, né? Quando é recurso de contrapartida, ele vai mostrar aqui. Então, na hora que você apurar, fazer a prestação final de contas, você irá perceber os recursos que foram previamente destinados, tá? Previamente destinados o quê? A contrapartida, né? A contrapartida, recursos não destinados à contrapartida. Bacana? Então tá aí, zero é recursos não destinados à contrapartida, né? O último, o 5, contrapartidas de doações, né? 1, contrapartida de empréstimos do BIRD, tá? 2, contrapartida de empréstimo do BID, contrapartida de empréstimos por desempenho ou por enfoque setorial amplo, contrapartida de outros empréstimos, né? E o 5 e último, contrapartida de doações. Então, isso aí é o iduso, né? Identificador de uso, ele quer o quê? O foco é contrapartida, né? Vem comigo aqui, destina-se a indicar seus recursos compõem contrapartida nacional de empréstimos ou de doações ou destinam-se a outras aplicações constando na LOA e os seus créditos adicionais, né? Vou só voltar um pouquinho aqui, ó. Ó, o iduso nosso aqui, ó, lá, né? Zero, né? Aí, ó, zero. Ou seja, essa despesa que a gente está analisando aqui em detalhes, perdão, lá do DENIT, né? São recursos não destinados à contrapartida. Ok? E agora, professor? Agora, treino, exercício, né? O exercício aí nos ajuda aí a completar o conceito, né? Vem comigo. MPE, Santa Catarina, FAPESE, 2016, cargo de analista. Identifique a sequência de 0 a 5 do código identificador de uso, iduso, né? Que vem completar a informação concernente à aplicação dos recursos e destina-se a indicar se os recursos compõem contrapartida nacional de empréstimos ou de doações, né? E aí, professor, nós já sabemos que o iduso é o identificador de uso que ele foca em contrapartida, né? E aí, professor, aí o cara aqui, ele quer que você saiba aí os códigos, né? E aí, professor, cara, eu consegui lembrar só o primeiro e o último. O primeiro qual que seria? Recursos não destinados à contrapartida, né? Ou seja, vou até colocar aqui uma caneta vermelha para ficar fácil, ó. Então aqui, ó, item 0. Né? Professor, qual que é o último? Contrapartida de doações. Tá aí, né? E aí, professor? Cara, e aí eu não lembro, mas só com essa informação básica você consegue acertar, ó, 5 e 0. Então nós já temos aqui a alternativa E, né?
Contrapartida de outros empréstimos, 4. Contrapartida de empréstimo do BIRD, 2. Tá? Do BID, 1. Tá aí. Nós já conseguimos aí, né, 1. Esse cara aqui vai ser 3 por seguinte aí. Uma questão muito fácil, claro, né, uma questão muito fácil para quem estudou isso. Agora, o aluno que não estudou esse cara aqui, você pode ter certeza absoluta que ele não acerta uma questão dessa somente na sorte, né? Questões fáceis, né? Tá aí. Gabarito, letra E. Vamos lá. Último elemento aqui, que é esse bloco de identificação, tá? Esse bloco de identificação que nós temos da receita, né? Então nós vimos ali o IDOC, né? Que é o identificador de doação de operação de crédito, e do uso. E agora, a fonte de recurso, né? Fonte de recurso, 3 dígitos, né? Vem comigo, né? Fonte de recurso, né? De onde virão os recursos para realizar a despesa? Olha que coisa interessante, né? De onde virão os recursos para realizar a despesa? Olha que nível de organização e profissionalismo que tem na administração pública, né? É um instrumento criado para assegurar que as receitas vinculadas por lei a finalidade específica sejam exclusivamente aplicadas em programas e ações que visem a consecução de despesas ou políticas públicas associadas a esse objetivo legal. Né? Olha que interessante, né? Então, a fonte de recursos, né? Então, o principal objetivo é o quê? Ó, lembra na classificação, ó, recursos vinculados e recursos ordinários, né? Então, ele quer identificar. Então, ele tem que provar, ele vai ter que prestar contas depois, né? Nós temos vários recursos que eles são o quê? Vinculados, né? As fontes / destinações de recursos agrupam determinadas... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir essa nossa aula específica, aula top de linha para o concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 2019. Nós aqui da La Concurso montamos um super curso completaço, ponto a ponto do digital. Essa aula que você assistiu é uma pequena parte da aula, ela não é completa, é uma aula demonstrativa. Essa é a intenção de demonstrar o nosso trabalho, a qualidade do nosso produto. Então convido você ao seguinte, né, para clicar aqui embaixo, tem um link, você vai ser direcionado diretamente para o site da LAC e ali você pode fazer sua matrícula num curso completaço. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, ponto a ponto do digital, por apenas 10 parcelas de R$20. 80 dias de acesso, o nosso cargo é assistente administrativo, ali está técnico, um erro do nosso marketing aí. Então, 80 dias de acesso, você vai poder assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Dá tempo, o edital não está difícil, eu conheço esse edital com uma palma da minha mão, já estudei esse edital, já tenho até um vídeo gravado com análise desse edital, então convido vocês aí a pagarem, fazendo investimento, vai ser o melhor investimento da sua vida, 10 parcelas de R$20 aqui na La Concursos, que você não vai se arrepender. Bacana, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês. Tchau, tchau.